Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito. Amado irmão, amada irmã, querido povo de Deus, com imensa alegria estamos iniciando nesta terça-feira, dia 17 de novembro, o programa Paróquia em Missão. Gratidão a você por estar em nossa companhia, você que nos acompanha pela Planalto FM, pela FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Este é um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim e de Santa Rita de Planalto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com sua família durante todo este dia. Fique ligadinho conosco, o programa de hoje está apenas começando. Cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Iniciemos o nosso encontro de hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. E ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus.
do Espírito descei, os corações vim de inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vem sobre nós, ó Senhor. A nós descer divina luz, e alabaê. Vem com a tua graça, vem com teu amor, Senhor, Hoje, a nossa igreja faz a memória de Santa Isabel da Hungria. Era esposa do rei Luís IV. Foi mãe de 3 filhos. Após a morte de seu marido, ela ingressou na Ordem Terceira Franciscana e dedicou sua vida à penitência, à oração e à caridade. Faleceu na Alemanha no ano de 1231. Santa Isabel da Hungria, rogai a Deus por nós. A Bíblia ela vem chegando, deixa ela tocar em mim. Louvada essa Bíblia seja, que ilumina meus caminhos. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz. Eu vim pra te louvar. Tu tens palavras santas, estou aqui pra te escutar. Eu vim pra te louvar. Tu tens palavras santas, estou aqui pra te escutar. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz. Eu vim pra te louvar. Tu tens palavra santa, estou aqui pra te escutar. Eu vim pra te louvar. Tu tens palavra santa, estou aqui pra te escutar. A Bíblia ela vem chegando, já está no meio de nós.
Tua palavra é alimento, penetra dentro de nós. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Fala, Senhor, fala aqui dentro de nós. Tu tens palavras de vida, eu quero ouvir a tua voz. A palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Amados irmãos e irmãs, estamos na 33ª semana do tempo comum. É a penúltima semana do ano litúrgico. E o evangelho de hoje trata da conduta de Zaqueu e coloca esta conduta como um espelho para a nossa conduta. Quem quer seguir Jesus, mas não quer mudar de vida, não está realmente disposto a seguir Jesus. Nós vimos isso em tantas parábolas, em tantas passagens bíblicas, e hoje nós vemos o exemplo de Zaqueu, que toma a iniciativa de seguir Jesus e propõe ele mesmo reparar os erros cometidos, partilhando os seus bens. Ele entendeu a exigência do seguimento sem que Jesus lhe tenha dito nada diretamente. Um fato é que Zaqueu era um homem rico. O seu enriquecimento tinha indícios de ser ilícito, pois ele era... Bom, se os cobradores de impostos já eram tidos como corruptos e por isso não são bem vistos pela comunidade, os seus chefes eram muito mais. Assim nós temos uma breve apresentação de quem era Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos. Porém, ele surpreende com uma prova de que, como disse Jesus em outra passagem, para Deus tudo é possível, até um rico entrar no reino dos céus. A maioria das passagens bíblicas do Novo Testamento que fala de pessoas ricas coloca estas pessoas como resistentes à partilha. São pessoas de coração endurecido pela ganância da riqueza. Mas hoje nós temos uma passagem diferente. É um homem rico que se converte,
A sua conversão nasceu do desejo sincero de querer ver Jesus, caminho, verdade e vida. Zaqueu soube que Jesus passaria por Jericó, sua cidade, e se esforça para ver Jesus. E ele, semelhante ao cego do evangelho de ontem, queria ver Jesus, mas tinha dificuldade por causa da multidão e da sua estatura. Há duas situações aqui que podem ser simbólicas e nos oferecem elementos que nos ajudam a entender o processo de conversão de Zaqueu e também o nosso. Nós vimos ontem que as multidões impediam o cego de clamar por Jesus, pedindo que ele se calasse. Hoje, a multidão atrapalha a visão de Zaqueu. Esse atrapalhar significa, entre outras coisas, a conivência ou a acomodação. Às vezes nos acomodamos ou somos coniventes com sistemas injustos e corruptos, assim como Zaqueu representa um sistema corrupto, um sistema injusto. A corrupção existe porque há pessoas que se deixam corromper. Assim, a multidão permite a baixeza de Zaqueu. E aí nós entendemos um outro elemento que aparece. Zaqueu era muito baixo, por isso não podia ver Jesus, ele precisou subir numa árvore. Mas esta baixeza nos faz refletir que não só é somente uma questão de estatura, da altura física de Zaqueu. Essa baixeza refere-se mais do que a sua estatura física a seus atos de baixeza moral, a sua atitude como chefe de cobrador de impostos, a sua atitude muitas vezes ilícita e corrupta. Atitudes desse nível são sérios obstáculos para ver Jesus, porque rebaixam as pessoas perante Deus. Quem está nesse meio dificilmente consegue ver Jesus porque a corrupção não permite. A estrela de Jesus não brilha onde há maldades, desonestidades e corrupções. Devemos nos lembrar daquela estrela que guiava os magos e que se apagou quando eles chegaram nas imediações do palácio de Herodes. Assim também o mau caráter de Zaqueu o impedia de ver Jesus. Mas ele tem algo diferente. Dentro dele havia o desejo de mudança. E quando há desejo, não há mal que não tenha fim. Nós entendemos assim o seu esforço para ver Jesus correndo na frente, subindo na figueira. Veja, são esforços que nós devemos fazer. Depois, dois elementos demonstram os esforços de Zaqueu. Como falei, ele correu, subiu na figueira. Mas não para por aí. Mais do que isso, ele reconhece tudo o que ele fez de errado. Ele procura ver Jesus e se reconhece pecador. E, além de acolher Jesus em sua casa, Jesus entra na sua vida. Desde aquele momento que ele tomou a iniciativa, ele foi progredindo na conversão até o fim. E esse encontro, meu irmão, minha irmã, transformou radicalmente a vida de Zaqueu. Isso nos ensina que quem se encontra com Jesus verdadeiramente muda a sua vida, muda a sua maneira de proceder, torna-se uma outra pessoa, torna-se uma pessoa melhor. Foi o que ocorreu com Zaqueu, é o que pode ocorrer com qualquer um de nós. Zaqueu se propôs a dar a metade de seus bens aos pobres. E se tivesse prejudicado a alguém, se tivesse roubado a alguém, se tivesse extorquido pessoas pela profissão que ele exercia, ele iria devolver 4 vezes mais. É um dos mais belos exemplos de conversão de um rico que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e que tem muito a nos ensinar. Assim, quem diz que se encontrou com Jesus, mas continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos atos, pode ter se encontrado com qualquer coisa, com qualquer pessoa,
menos com Jesus. Porque o encontro com Jesus traz mudança de vida, traz fidelidade e coerência para com Ele. Sem isso, não é possível dizer que encontramos de fato a Jesus. É o que nos ensina, portanto, o Evangelho de hoje. Que assim Deus nos ajude, nos ilumine e nos abençoe, para que também nós, cada dia, nos convertamos a Jesus neste encontro com Ele sempre. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti,
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ensinamento da Igreja. E durante esta semana, a nossa catequese, à luz do ensinamento da Igreja, vai meditar, começamos ontem, na mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para o Dia Mundial dos Pobres, celebrado no último domingo, dia 15 de novembro, que este ano trouxe o tema Estende a tua mão para o pobre. O Papa nos faz recordar e retomar a leitura e a meditação à luz do livro do Eclesiástico, no capítulo 7º. Página a página, descobrimos um precioso compêndio de sugestões sobre o modo de agir à luz de uma relação íntima com Deus, Criador e amante da criação, justo e providente para com todos os seus filhos. Mas a constante referência a Deus não impede de olhar para o homem concreto. Pelo contrário, as duas realidades estão intimamente conexas. Demonstra-o claramente o texto de onde se tirou o tema deste ano, Eclesiástico 7, 29 a 36, que conclui dizendo: estende a tua mão para o pobre. São inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. Para celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso reconhecer que toda a pessoa, mesmo a mais indigente e desprezada, traz gravada em si mesma a imagem de Deus. De tal consciência deriva o dom da bênção, a bênção divina, atraída pela generosidade praticada para com os pobres. Por isso, o tempo que se deve dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi para descuidar o próximo em dificuldade. É verdade o contrário. A bênção do Senhor desce sobre nós e a oração alcança o seu objetivo quando eles são acompanhadas pelo serviço dos pobres. Assim, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a estender a nossa mão para aqueles que necessitarem de nossa ajuda. Eles não reagirão. Não dá pra fazer de conta que não vai acontecer. Não dá pra fazer de conta que as coisas se acalmarão. Um dia a miséria cansa e eles não se conformarão. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que acabou a opressão. Não dá pra fazer de conta
que o planeta já mudou. Não dá pra ficar calado se não se reparte o pão. Não dá pra brincar de paz onde a miséria não acabou. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra fazer de conta que é somente uma canção. Não dá pra fazer de conta que o país virou cristão. Não dá pra viver apenas de rir e de se abraçar. A igreja também Precisa da coragem de se zangar. Os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá mais pra suportar a indiferença dos seus irmãos. Irmãos cada vez mais ricos e que fingem não entender. Não dá pra viver em paz aonde não há o que comer. Não dá pra viver em paz. Aonde não há o que comer. Pastoral Paroquial. Em nosso bloco pastoral de hoje, nós queremos retomar a realidade da reabertura de nossas atividades. Desde o mês de agosto, já em julho nós trabalhávamos nessa perspectiva, mas no comecinho de agosto nós retomamos as celebrações presenciais, celebrações eucarísticas, celebrações da palavra. Agora, após o dia 15 de novembro, está também autorizada a celebração, ou melhor dizendo, as orações dos grupos de oração, também as reuniões dos grupos de pastorais e de serviços existentes em nossa paróquia. Agora, esta retomada nem de longe deve se assemelhar à normalidade que nós vivíamos antes da pandemia. Assim como as celebrações eucarísticas, nós precisamos tomar também nas reuniões todos os cuidados que o protocolo prescreve. Assim, os coordenadores devem estar orientados para que, junto de suas respectivas bases, com as coordenações dos movimentos, das pastorais, dos serviços, possam retomar as suas atividades. Aqueles que se sentirem, obviamente, seguros e aqueles que se sentirem firmes para fazer esta retomada. Não é porque pode retornar que é obrigado que todos voltem. Claro que isso é uma decisão pessoal, madura, consciente e deve ser também muito prudente e responsável também. Assim, recomendamos que se faça a leitura do termo de responsabilidade. Se o grupo tem condições de fazer a retomada, que siga todas as orientações. É preciso que tenha ata de presença, é preciso que tenha asepsia das mãos com o álcool, a asepsia dos pés com o tapete sanitizante, é preciso que todos estejam de máscaras e que mantenham a distância e que a reunião
não ultrapasse o limite de 1 hora a 1h30 no máximo. Estas são as prescrições em resumo, assim como nós temos para a celebração da Santa Missa ou a celebração da Palavra. Não pode estar num ambiente que comporte uma quantidade excedente de pessoas, tem que ter o limite das pessoas também. Então, em suma, são as mesmas regras que nós temos para as celebrações, valendo também para as reuniões, seja dos grupos de oração, seja das pastorais, dos serviços, dos movimentos. A retomada está autorizada, mas cada grupo deve ser responsável por tomar todos os cuidados necessários para este momento. Desde já nossa gratidão a todos que fazem um esforço pela retomada de suas atividades. E lembramos que às quintas-feiras nós teremos sempre a adoração em todas as igrejas. Procure saber o horário e a igreja mais próxima de sua casa para que você possa fazer um momento de oração e de adoração pedindo a Deus pelo fim desta pandemia. E queremos concluir o bloco pastoral de hoje com o convite da live beneficente que está sendo promovida pela Pastoral da Sobriedade com o Kairos em nossa paróquia. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Vem aí, a segunda live beneficente da Paróquia Senhor do Bonfim e Santa Rita de Cássia. Em louvor a Deus pelos 3 anos do grupo, a Pastoral da Sobriedade, unidos ao Kairos. Convida a todos para participarem da segunda live beneficente em prol da nossa comunidade. A live acontecerá sábado, dia 21 de novembro, das 18 às 20 horas, transmitida pelo canal da paróquia. Mas você já pode fazer sua doação na Secretaria da Igreja Matriz, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Deus abençoe seu gesto de caridade. Entre nós está e não o conhecemos. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo... Olá, ouvintes do programa Paróquia em Missão. Sou Ana Paula Guilherme, sou psicóloga clínica, escolar e sou especialista em neuropsicologia. Estarei falando com vocês sobre um tema de grande relevância, a ansiedade. Hoje falaremos sobre os sintomas deste transtorno. A vida, ela é cheia de eventos estressantes, né? E é normal que a gente se sinta preocupado com as coisas do dia a dia. Pode haver uma coisa, um único evento que aumenta o nível da ansiedade, mas geralmente pode ser uma infinidade de coisas. Por exemplo, as preocupações com o trabalho, as preocupações com a aparência física, ir a lugares pela primeira vez, a realização de provas, entre outras. A ansiedade, ela tem um grande efeito sobre nós, porque é uma de nossas respostas naturais de sobrevivência. Ela faz com que a nossa mente e o nosso corpo se acelerem para nos preparar para responder a uma situação de emergência. Quando estamos ansiosos, o nosso cérebro emite um comando para que seja liberado em nossa corrente sanguínea diversos neurotransmissores e hormônios, que vai fazer com que a gente se prepare para responder a uma situação de emergência. A adrenalina, que é um neurotransmissor, ela vai causar reações no nosso corpo, como o aumento dos batimentos cardíacos, aumento da liberação de glicose no sangue, aumento da respiração, entre outras reações. Ocorre também a liberação de um hormônio chamado cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. E ele, assim como a adrenalina, vai causar impactos no nosso corpo, como o aumento da gordura corporal, problemas digestivos, o aumento da pressão arterial e muitos outros problemas. Bom, mas como é que a gente pode identificar se a nossa ansiedade ela é ou não excessiva?
A pessoa com um nível de ansiedade elevada, ela costuma ver perigo em tudo e tem dificuldade para ficar tranquila, mesmo em situações que não apresentem um perigo real, como, por exemplo, o caso de alguém que tem que apresentar um trabalho na sala de aula na frente dos colegas e professores. A pessoa com ansiedade excessiva, ela costuma se preocupar excessivamente, ou seja, a pessoa se sente preocupada a ponto de travar e não conseguir realizar suas atividades. Sentem-se inquietas com relação ao futuro, não vivendo plenamente o presente, pois estão sempre pensando no que pode dar errado. Outro sinal de alerta é quando a pessoa tem dificuldade para relaxar, para se sentir bem. Pessoas ansiosas são sempre com as emoções à flor da pele e há sempre mudanças frequentes de humor. Uma hora ela está alegre, uma hora ela está triste, a irritabilidade, dificuldade de concentração e cansaço. As pessoas com ansiedade, elas também vão apresentar sintomas físicos, sintomas cognitivos, ou seja, os pensamentos, e sintomas comportamentais. Então, trouxe para vocês aqui agora uma lista desses sintomas, que é importante que a gente tenha atenção a eles e perceba se há ou não um nível de ansiedade excessiva acontecendo conosco. Então, os sintomas são nervosismo, preocupação, tremores, palpitação, dores, inquietação, cansaço fácil, falta de ar, o coração acelerado, suor excessivo, mesmo quando não está calor, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, aumento da vontade de urinar, a pessoa pode se sentir tensa ou excitada, o nó na garganta, aquela dificuldade para engolir, dificuldade de concentração, dificuldade para adormecer ou para dormir, irritabilidade, evitam lugares onde possam ficar ansiosos, pensamentos de perigo, sentem-se incapazes de lidar com as dificuldades e pensamentos de que algo terrível irá acontecer. Se você se identificou com a maioria destes sintomas e se há algum tipo de sofrimento, de prejuízo, ou se estes sintomas estão interferindo negativamente na sua qualidade de vida, é aconselhado buscar ajuda médica e psicológica. Amanhã nós falaremos sobre como o nosso pensamento influencia as nossas emoções, em especial a ansiedade. Não percam e até lá! Te desejo vida, te desejo vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus... Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou, vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou, vamos partilhar o que Deus faz pra todo o nosso amor. Ó que maravilha, festa da batida sem obrigação. Deus é pai bom. Queridos irmãos e irmãs dizimistas, ao longo desta semana, nós estamos refletindo sobre o tema das ofertas. Vimos ontem o que são as ofertas e hoje vamos falar sobre as ofertas nas celebrações. A oferta que fazemos na missa, durante o que chamamos de ofertório, é popularmente chamada de coleta. O termo coleta significa recolher, colher, juntar. Bom, a partir de agora, nós chamaremos a coleta pela sua designação mais recente, que é oferta. Sempre que nos referimos à oferta, portanto, estaremos nos referindo àquela coleta feita durante a missa.
ou nas celebrações da palavra de Deus. Portanto, o termo oferta é o termo mais apropriado e não o termo coleta. A coleta, ela é aquela oração que o sacerdote faz, a primeira oração após o ato penitencial e o glória, quando ele diz oremos. Aquela oração é chamada de coleta, porque naquele oremos, após aquela pausa, todos os fiéis presentes fazem em silêncio no seu coração a sua intenção pela qual deseja rezar naquela Santa Missa. E aí se chama aquela oração de coleta, porque se coleta espiritualmente as intenções de todos os fiéis, e o sacerdote então proclama aquela oração oficial, que é a oração de abertura da celebração, e todos respondem no final, amém. E aí nós temos aquela oração que se chama realmente de coleta. Para a coleta das ofertas, nós então chamaremos de ofertas. Chegou a hora de apagar a velinha, vamos cantar aquela musiquinha. Queremos parabenizar a todos os dizimistas aniversariantes de hoje, nesta terça-feira, dia 17 de novembro, eles estão completando data nova. Manuel Polaz da Fonseca, do Parafuso, Ricardo Silva Santos, do Caminho Errado, e Flávio Nogueira dos Santos, do setor Nossa Senhora das Graças. A vocês, nossos queridos dizimistas aniversariantes de hoje, em nome da Pastoral do Dízimo e de toda a nossa paróquia, nossas felicitações e desejos de saúde e paz. Que a todos o Senhor abençoe. Um feliz aniversário. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu viu sua vida,
tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. E aí ele falou o quê? Não te entendo, meu Senhor. E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu o quê? É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Da obra Parábolas de Fé, da editora Paulus, Caminhos de Deus. Um cruzeiro animado num navio luxuoso, no roteiro diversas ilhas do Oceano Atlântico, mas o inesperado. O navio tem problemas e começa a afundar. Após o naufrágio, um sobrevivente fica à deriva no mar, mas agradece a Deus por estar vivo e ter tido forças para se agarrar aos destroços e poder ficar boiando. Levado pelas ondas, foi jogado de um lado para o outro. Sofreu muito e já estava nas últimas energias quando, horas depois, chegou a uma pequena ilha. A ilha estava desabitada e fora de qualquer rota de navegação. Mesmo assim, o homem se ajoelhou, olhou para o céu e agradeceu a Deus por ter sobrevivido e estar em terra firme. Aos poucos, foi se acostumando com o lugar. Construiu um abrigo com os destroços do navio, encontrou árvores frutíferas. Aprendeu a pescar e a caçar. A cada dia, agradecia a Deus por ajudá-lo e ensinar-lhe tantas coisas. Agradecia pelo alimento, pela noite de sono, pela segurança, pela paz de espírito, pela nova vida que estava tendo. No entanto, quando voltava para seu abrigo após um dia de caça e exploração da ilha, viu uma grande fogueira. Correu para ver o que estava queimando e descobriu que era sua casa. As chamas e a fumaça já haviam consumido seu abrigo. Desesperado por ter perdido seu bem mais precioso, que garantia proteção e segurança, começou a chorar. Revoltado, gritou xingando a Deus e indagando por que havia feito isto com ele. Chorou tanto que acabou adormecendo. No dia seguinte, despertou com um apito de navio. Achou que estava sonhando, mas ao se virar, viu que algo se aproximava da praia. Era um bote com alguns marinheiros que disseram: "Viemos resgatá-lo." Espantado e feliz, ele perguntou: "Como souberam que eu estava aqui?" Eles responderam: "Nós vimos o seu sinal de fumaça." Assim, meu amado irmão, minha amada irmã,
Esta parábola de hoje nos leva a refletir. Deus age na nossa vida sempre, nos momentos bons e nos momentos difíceis. O tempo inteiro Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. Nós não devemos duvidar de sua ação. Muitas vezes não entendemos os caminhos que Ele usa para nos ajudar, mas Ele sempre age em vista do nosso bem, para nos trazer vida e felicidade. Devemos agradecer a Deus por tudo o que acontece conosco e de todas as experiências tirar uma lição. Sempre temos algo a aprender, mesmo nas piores ocasiões. Lembre, o tempo inteiro Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito.
Gratidão a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que esteve conosco, está conosco na sintonia do programa Paróquia em Missão. Nesta terça-feira, dia 17 de novembro, nossa gratidão a quem nos acompanhou pela Planalto FM, pela FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Vamos pedir que o Senhor derrame sobre todos a sua bênção. Cisane, onde eu semei, não aceitei condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor esteja com todos vocês. Que pela intercessão de Santa Isabel da Hungria, desça sobre todos a bênção do Deus rico em amor e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um dia abençoado. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz.
vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E smile.